Seja bem-vindo a mais um programa da ESEC TV, aqui na RTP2. Fique connosco durante a próxima meia hora. A trilogia da Alice foi escrita em 2005 e originalmente produzida pelo Royal Court Theatre em Londres. Esta peça oferece-nos uma viagem por 3 momentos da vida de uma mesma personagem. Inédita em Portugal, a peça foi encenada por Nuno Carinhas, responsável pela apresentação de várias obras da dramaturgia irlandesa contemporânea. Foi no Teatro da Cerca de São Bernardo, com a equipa da Escola da Noite, que celebramos o teatro. Do que é que estamos a falar? És perfeita! Obrigada, sabes? Às vezes acho que era mesmo. Sinto-me muito lisonjeada por tudo isto, Jimmy. A última vez que te vi foi na estação de comboio. Ainda não conduzo. As pessoas acham isso estranho. Achas o mesmo? Não, já não conduzo. Deixei de conduzir há, sei lá, mais de 10 anos. Eu acho que uma das coisas interessantes neste espetáculo é que ele não é fechado. Ou seja, existem muitas possibilidades de interpretação dos momentos desta mulher. Aqui nós encontramos uma mulher mais velha, ainda insatisfeita com a sua vida, mas que se dá a oportunidade de fantasiar largamente sobre si mesma, sobre o seu futuro, e encontra-se com um homem, e nós não temos a certeza se isto é realidade, se é ficção, um homem do seu passado, e é aberta uma porta para fantasiar ainda mais. Uma das coisas que eu achei extraordinária neste texto é quão aberto a interpretação é. Estamos sempre na dúvida se estamos a olhar para algo real ou não. E esta fragmentação desta mulher em 3 tempos, que depois se traduziu também na encenação do Nuno e na cenografia. Na encenação do Nuno, a personagem de Jimmy é fragmentada, é tripartida. A cenografia em si é composta de fragmentos que se movem. Serás o meu rei? Sim! E o meu capitão? Sim! O soldado para combater o ladrão? Sim! Vais ter medo? Não! Fu! Ela está numa zona tanto emocional como de contar a sua própria história, que não se parece com nada que nós conheçamos. Eu nunca vi ninguém falar assim, sobre a morte, sobre a sua própria vida. É como se ela pairasse acima da sua própria vida e observasse. E saísse do seu próprio corpo, para poder ver. Conheces a palavra aliada? Claro que conheces. Tu conheces palavras. E então caminho. E às vezes parece que estou só a marcar o tempo. E para quê? As coisas estão a ficar mais vazias. Então depois digo, e se eu fosse aquela pessoa? É ela? Não. É ela? Ok, não serve. Então como seria conhecer aquela pessoa? É ela, é ele, é uma estrela de cinema. A ti. É um fantasma, é patético, não é? Pois é um texto que continua a ser completamente válido. Nós não podemos achar que, por se passar na Irlanda, independentemente dos paralelismos que é possível traçar, por se passar na Irlanda e se passar nos anos 80 e 90, que não nos interessa o texto hoje, porque o teatro também é um espaço da memória. E se nós não falarmos das coisas, das questões, elas correm o risco de ser esquecidas e de regressarem. E, portanto, acho que este texto é e continuará a ser, com toda a certeza, um texto com toda a importância. Ele fica... Não! Violento, quer dizer? Não! Mas reparei em algo bastante feio que lhe acontece ao contorno dos lábios. E vejo no espelho como estão os meus. E o bar do Murphy, perto dos Caminhos de Ferro, como é que eu lhe vou chamar? É o bar mais duro da cidade. Nunca lá fui, mas sei o tipo de pessoas que vai. E como clientela, sub-humanos. Quer dizer, ele é diretor regional de metade dos bancos do país. Por amor de Deus! Por amor de Deus, o que é que se passa com ele? O que é que ele anda a fazer? O
O quê? Colegas que se metem com ele. Inveja. O quê? O que é que eu estou para aqui a dizer? Já trabalhei há alguns anos em teatro, já trabalhei com muitas companhias. Acho que nunca tinha sido tão bem recebida em nenhuma, com tanta segurança e com uma grande liberdade e com um verdadeiro trabalho de equipa, em que toda a gente tem uma palavra a dizer, toda a gente contribui, toda a gente se ajuda e só tenho coisas boas a dizer. É muito inteligente, não é tola nenhuma. Como eu. Mas há algo errado, não é? Falta alguma coisa? Nunca ganhei a vida. Há algo que se perdeu. Pois. Lembras-te de um final de tarde? Na verdade acho que era noite, porque havia lua, que chegámos ao rio e tu viste companhia. Aqueles rapazes de cor que jogam beisebol que se fartam. O dia em que estreámos o espetáculo, 27 de março, foi o dia em que a Escola da Noite fez 31 anos, não é? Daí encerrar as comemorações dos 30. E, portanto, já ocupa também os 31. Faz a ponte entre uma coisa e outra. E o Nuno tinha trabalhado com a Escola da Noite em 1993 e é magnífico podermos desbravar novos caminhos. E acho que este espetáculo tem tudo a ver connosco foi um processo muito bonito de criação, de equipa, de colaboração, uma maneira ótima de celebrar aquilo que no final de contas é o teatro. O grupo de Coimbra Birds Are Indie tem-nos surpreendido com as suas canções desde o primeiro momento. Pelo caminho foram acrescentando instrumentos, amigos, emoções e viagens. As relações e as canções foram-se transformando, contagiadas pelas vivências e sonoridades próprias de cada um. Birds Are Indie são Ricardo Jerónimo, Joana Corker e Henrique Toscano e estiveram no nosso estúdio para tocar 2 temas do novo disco, Ones and Zeros. Braveness on screens, life inside a wall, ends instead of means, for no reason at all. Lenses for eyes, out of memory, instead of eyes, for no one else to see. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. Podem falar um bocadinho do álbum, Ones and Zeros? É este disco, está aqui. Chama-se Ones and Zeros, de facto. Esta é a versão em vinil. Foi editado pela Lux Records, uma editora cá de Coimbra. É o nosso 6º disco, na verdade, em 12, 13 anos de música. Olha, este é o amarelo, curiosamente. Também há em preto e em branco. E é um disco que estivemos a gravar e a compor naqueles anos meio semi-trágicos da pandemia e que de alguma forma também trouxeram para o disco alguma massa criativa e resultou nisto, 10 canções que são talvez, pelo menos para nós, um pouco diferentes do que estávamos habituados. Esperemos que as pessoas que eventualmente já nos conhecessem notem uma diferença boa.
Quem não nos conhecer, que comece com o pé direito. Ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. Foi feito o design pela Joana, que está aqui, com o auxílio de ferramentas diversas, uma delas, a inteligência artificial. Sim. As imagens foram geradas num programa de inteligência artificial. Não são, o resultado não é bem este, depois inspirei-me no que a máquina me deu e refiz, recompus um bocadinho a imagem, mas a ideia foi a inteligência artificial que deu. Não, e ones and zeros. Curiosamente não apareceu zeros e uns, felizmente, mas uma das possibilidades calhou esta. Do ponto de vista de nós queremos fazer uma coisa conceptual, a parte do vídeo é mais um elemento. Também queremos fugir àquela ideia de uma ou duas músicas que têm um vídeo, que são o single. Aqui é uma coisa mesmo, a ideia é ser uma coisa unitária. E depois nos vídeos nós próprios assumimos as tais personagens. Life inside a wall ends instead of means for no reason at all. Lenses for eyes, out of memory, use instead of eyes for no one else to see. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. O disco e as letras não falam especificamente da pandemia ou do estar confinado, esse tipo de temas, ou de doença ou de vírus, não fala nada disso, em geral, pelo menos conscientemente. Mas a ideia, a pandemia, por exemplo, deu-nos muito mais tempo para pensar em coisas, para tentar arranjar, não digo soluções, mas resolver algumas coisas na cabeça. Por outro lado, também às vezes prejudicou algumas coisas na cabeça. Portanto, acho que também teve um bocado esse efeito de pausa, termos... E também deu um bocado aquela... Acho que transmitiu um bocado aquela lógica de estamos todos no mesmo barco. Ou seja, porque até agora, imaginemos, acontecia uma inundação nas Filipinas. Pronto, vemos a notícia, sim senhor. Aconteceu não sei o quê em Espanha ou em Lisboa. Pronto. E são tragédias, como é óbvio, mas acontecem. E neste caso, acontecem àquela comunidade, àquelas pessoas. E neste caso foi uma coisa que afetou de facto o mundo todo. E essa ideia de comunidade para o bem e para o mal, essa sim está muito presente no disco, mais a lógica menos individual e de os meus problemas internos, ou o que seja, e mais, eventualmente até alguns dos meus problemas, mas relacionados com um todo, com esse coletivo. Como é que a vossa evolução artística, como é que se concilia dentro do grupo?
É fácil. Eu e este senhor aqui ao meu lado trabalhamos os dois juntos, portanto, no mesmo sítio. Pois estes dois senhores vivem juntos. Fácil. No fundo. Isso facilita. Portanto, é a sua esposa de casa e tu és Exatamente. o esposo de trabalho. Ok. Melhor das mãos. Are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. All the 21st century heroes are made of ones and zeros. Vemos na pintura períodos artísticos. Qual seria o período artístico em que este álbum se enquadra? Verde. Who's here and who's not? Is life just an empty screen? You've lost me to the thought of what we could have been. Who's here and who's not? Is life just an empty screen? You've lost me to the thought of what we could have been. Por acaso, neste disco, uma coisa que mudou na nossa dinâmica de banda, acho eu, foi que as músicas também foram muito mais compostas de raiz pelos três. A ideia de as letras surgirem primeiro e, portanto, todo o conceito de refletir entre coisas que estão aparentemente muito distantes uma da outra, ou ser quase contraditórias. Dei o nome também Ones and Zeros, são assim os dois extremos, não é? Coisas como o pessoal e o virtual, ou o analógico e o digital, aquilo que nos é próximo e aquilo que parece que está a milhas de distância. Tudo isto no disco transmitido por personagens. To the task, don't be afraid to ask the questions that hurt the most. I'm a man, I'm not a ghost. Look what you did to that little kid. Too much is not enough, that's what I was thinking of. Who's here and who's not? Is life just an empty screen? You've lost me to the thought of what we could have been. Who's here and who's not? Is life just an empty screen? You've lost me to the thought of what we could have been. Nós não trabalhamos com períodos, nós trabalhamos com aquilo que nós conseguimos fazer na altura. No início, eu não sabia tocar nenhum instrumento, eles já sabiam tocar muito mais do que eu. Mas estes 12, 13 anos para mim foi uma evolução de aprendizagem. Mas obviamente que no início as músicas eram muito simples, muito pop, e a coisa foi crescendo gradualmente para uma coisa mais rock, como é este disco. Os discos iniciais era uma coisa mais naif, não é? Mais arte bruta, que é também um bocado associada à pintura. Depois, pelo meio, não sei muito bem, teria que pensar um bocado diferentes períodos, mas talvez este eu diria que é um disco associo muito ao expressionismo. Portanto, já dominamos mais a técnica, mas depois distorcemos um pouco essa técnica para lhe dar o máximo de expressividade e não necessariamente não lhe dar realismo ou não lhe dar surrealismo. Acho que o expressionismo talvez seja o mais adequado neste caso, para mim. Verde. Take it on the chin, you will never win. In my universe, it looks like some kind of curse. Never been better,
kill me makes me write songs. What doesn't kill me makes me write songs. What doesn't kill me makes me write songs. What doesn't kill me makes me write songs. Who's here and who's not? Is life just an empty screen? You've lost me to the thought of what we could have been. Who's here and who's not? Is life just an empty screen? You've lost me to the thought of what we could have been. Well, fuck it. Despedimos-nos assim de mais uma edição da ESEC TV. Regressamos na próxima semana para conhecer um pouco do que acontece em Coimbra. Até lá, acompanhe o nosso trabalho através das redes sociais. Contamos consigo sexta-feira pelas 13 horas aqui, na RTP2 e RTP Play.